Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi, Calgundá. Esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog tem textos lá escritos www.urumilar-fa.com.br. Não deixe de ir no blog ver os textos, os assuntos são abordados de forma mais completa do que eu faço em vídeos aqui. Apesar de ter gente que não gosta de ler, gosta de ver vídeo, então tem os dois formatos aí. Também não deixe de ir se você gosta de ler livros, gosta de se informar e aprender através de livros, vá na Amazon, www.amazon.com.br. Você vai encontrar 3 livros em formato e-book, formato Kindle que eu fiz. São bastante profundos nos temas que ele se propõe. Bom, mas vamos lá. Esse vídeo de hoje é para responder perguntas, é mais da série. E eu estou respondendo aqui uma pergunta muito interessante, pergunta que vai ao encontro de uma questão que eu coloquei nos vídeos e fiquei aguardando alguém pedir. E a pergunta é da Leime Okoda. Esse é o nome que ela coloca lá, não sei se é o nome de fato dela, mas não importa, é o nome que ela postou lá. E ela postou uma pergunta, como eu falei, eu plantei essa pergunta. O que ela postou, né? Ela perguntou que eu disse que a pessoa, que no vídeo, nos vídeos sobre anjos e demônios, eu acho que deve ser esse aqui, exatamente. Diz que uma pessoa estiver doente, eu disse que uma pessoa estiver doente, não adianta ficar rezando. Aí ela disse que não entendeu bem, né? Pediu para explicar, ela disse que é iniciante, mas não ficou claro para ela a relação do mundo supernatural, livre-arbítrio e nossas súplicas, né? Ela disse que não entendeu. Então é sobre isso que eu vou falar aqui. Se você tiver interesse em entender o que eu quis dizer com essa coisa, fique aqui, senão tem mais vídeos aí, né? Tem essa opção agora, você interromper agora. Bom, para quem ficou, então vamos falar sobre isso. Olha, essa foi uma questão que eu plantei nesse vídeo. Eu tinha muita coisa para falar, esse era um dos temas que eu queria explorar, mas não valia a pena, então estou aqui para responder a pergunta, né, da pessoa que prestou atenção no que eu falei, ainda bem. De vez em quando tem uma ou outra pessoa que presta. Então, a questão é, o que eu comentei lá, né? Existe uma prática muito comum hoje em dia, que as pessoas adotam quando tem assim, alguém doente, e você fica lá, é exatamente isso, né? Às vezes pode ser um parente seu doente, uma pessoa muito querida, ou às vezes tem personalidade, viu essa pessoa lá, aí o que você faz? Você pega e adota a pessoa o seguinte: confio em Deus, Deus vai me ajudar, ou Deus existe para isso, para ajudar a gente, então é o que o padre diz, é o que as pessoas dizem, então vou recorrer a Deus para poder ter ajuda nesse momento, e com a minha fé, com a minha oração, eu vou pedir para Deus curar aquela pessoa que está doente lá. Então, isso é muito comum, todo mundo já ouviu isso. Não só isso, como também existem relatos de pessoas que eram muito, sempre foram muito dedicadas à religião, dedicada no sentido que ela entende que né? Ou seja, que são pessoas que frequentam a igreja. Então, o cara frequenta a igreja, o templo, então a pessoa está lá, está todo domingo, está cumprindo as obrigações religiosas que a religião estabelece, né? A organização religiosa, que a organização religiosa estabelece para ela. Então ela cumpre aquilo tudo, faz não sei o que, reza todo dia, ela faz tudo aquilo. Então ela imagina o seguinte, cara, se eu sou uma pessoa de tanta fé assim, se eu demonstro toda essa fé com Deus, quando eu tiver uma dificuldade, um problema grave, como esse, alguma coisa que vai me afetar gravemente, como eu falei, pode ser uma doença doente querida, aquele negócio todo, então ele vai rezar, aquilo será resolvido. E o que eu falei no vídeo foi isso, não, olha só, não adianta, né? Isso não é assim que funciona. Essa foi a frase. Então eu quero explicar isso. Não é assim que funciona? Sim e não. E eu vou tratar disso agora. Por que não? Porque não é assim que funciona. Porque, como eu falei para vocês, nós vivemos no paradigma do livre-arbítrio, né? Nos foi dado o livre-arbítrio, isso significa que aqui, nós, enquanto seres humanos, né, como almas encarnadas aqui, nesse corpo e nesta vida. E a vida é uma aventura humana temporária, mais uma vez. Lembro a vocês que eu estou interpretando o sentido da vida, o sentido da existência, na forma como a religião me ensina. Eu sou um babalaô. Então a religião, a teologia que está em Fá. E a teologia que está em Fá reflete as palavras de Deus através de versos, através de mito.
Então existe, sem dúvida, um grande componente de interpretação e de análise disso. A gente não pega lá exatamente, lá disse isso e aquilo, a gente interpreta aquilo ali, constrói, né, esse universo, né, essa nossa a explicação da nossa existência, e é o que eu estou passando aqui. Então, eu sempre falo essas palavras aqui, mais ou menos dessa mesma forma, mas eu procuro reforçar isso, para todo mundo ter esse sentido, esse sentido desse contexto, né? Religião representa a palavra de Deus, só que representa através de interpretação de versos, histórias, mitos, um conhecimento, às vezes tradição oral ou não, retratado. Então existe um conteúdo de interpretação disso aí do que a gente entende. Mas a religião em si, ela é criada por Deus, como eu já falei, criada por tudo. Então nós estamos falando aqui o que a gente entende que seja a explicação de Deus para isso. Então todas as religiões buscam trazer para você a compreensão desse contexto de vida que é o que nós estamos falando aqui, de novo. Porque eu estou falando isso tudo. Contextualizar, para você saber onde você está, o que está ouvindo. Então, isso aqui não é ciência, tá? No que pese, ciência é a busca de respostas. E nós também aqui estamos buscando respostas, então não deixa de ser ciência, né, verdadeira. O que não é ciência, as pessoas que não buscam resposta e que já têm respostas prontas, ou entendem que as respostas delas são as corretas e as respostas dos outros são erradas. Um comportamento bastante comum hoje em dia, que as pessoas dizem que tem a ciência delas e a delas é a certa, do outro não é. Em princípio, a religião deveria ser isso, né? Deveria ser o oposto disso, mas no final de contas, às vezes eu entendo que é mais honesto você ouvir o que a religião diz que ouvir que a ciência fala. Falando com seriedade isso. Então tem todo esse contexto aí. Então tudo que eu estou falando aqui é sempre alguma interpretação que já veio pronta para mim, que alguém já fez e eu olhei e entendi. No meu caso, eu tenho que aceitar aquela. Outras pessoas leem e passam aquela interpretação baseada no que outra pessoa fez anterior, tá certo? Então tem sempre algumas hipóteses aí. Mas é isso, a construção destas explicações para vocês. Então você tem sempre que entender isso, né? Isso sempre é uma interpretação, sempre é uma análise da pessoa, do teólogo, da pessoa que está falando em teologia. E essa pessoa tem que ter o cuidado de, ao falar isso, dizer por que ela está se baseando nisso. Então, mais um minuto que eu perco explicando isso. Eu estou baseado nisso. Então, o que eu estou querendo dizer, uma das coisas que eu quero dizer com vocês é que vocês têm sempre que ter um senso crítico do que vocês estão ouvindo, se aquilo cabe bem para vocês concordam com essa visão. Vocês têm que ter a questão não só da fé, como também da confiança. A fé humana, né? Como confiança para entender, tá certo? Então, esse é o contexto que nós estamos falando. Então, estou trazendo aqui. Então, nesse contexto, viu, assim, como é que funciona? Porque eu digo, não, então, por que essa questão de ficar rezando não dá? Primeiro, o livre-arbítrio, né? Estou falando do livre-arbítrio. O estudo fala do livre-arbítrio agora, né? Olha só, livre-arbítrio implica autonomia. Então, nós estamos aqui independentes. Se não houvesse livre-arbítrio, o tempo todo Deus ou deuses ou divindades estariam intervindo na nossa vida, trocando, alterando, mudando, não sei o quê, e fazendo. E se elas estariam fazendo isso, elas teriam o direito também de estabelecer qual o nosso código de ética, qual o código moral que eu posso ser certo nos punindo por aquilo outro. Então, existem algumas pessoas que imaginam que podem viver num mundo no qual elas são agraciadas, né, cuja característica principal é o livre-arbítrio, no qual você pode ser o que você quiser. Livre-arbítrio implicou em você pode ser uma pessoa boa, má, mais ou menos, você pode ser egoísta, tudo que você quiser ser, você pode ser. Isso é livre-arbítrio. E sai de você esta decisão do que você quer se fazer. E as consequências da decisão também tem essa questão. Por quê? Porque existe um ciclo, né, que volta, e depois que você vem, passa a sua vida, você volta, você vai dar satisfação e ser julgado pela forma como você viveu essa vida. Então, tem que dizer que o modelo é esse. Então, número 1, o livre-arbítrio, você pode ser qualquer um, você pode ser bom, mau, bandido ou mocinho, ok? Mas isso não. E você vai conduzir essa aventura humana assim, trazendo felicidade para você ou infelicidade para você e para todo mundo que está em volta. Mas isso são condições do livre-arbítrio. Então, quando a gente ganhou isso, a gente ganhou isso tudo junto. Eu falo isso porque é o seguinte, olha,
você não pode se libertar desse princípio do livre-arbítrio, de você poder optar por qualquer coisa sem interferência, do outra coisa do que ter que pedir interferência. Entendeu? Assim, esse é o ponto. Olha só, livre-arbítrio, vida, autônoma, suas decisões, o que você faz, tudo está aqui. Entendeu? Esse nosso contexto de aí aqui. Estou vivendo no meu mundo aqui. Você ganhou isso aqui. Você então, como você ganhou isso aqui, você não pode esperar de uma forma muito direta que agora assim, eu tenho um probleminha aqui, alguma coisa está infeliz para mim, o que eu vou fazer? Vou pedir ajuda e interferência para aquela coisa se resolver para mim. E esse tipo de coisa não casa com essa questão do livre-arbítrio, entendeu? Porque se fosse para ter essa interferência, então teria o contato, né, do Orum com o Aie. Então, a camada de espiritual superior estaria o tempo todo podendo intervir, podendo fazer. Aí, o problema é o limite do poder intervir. Vai poder intervir só quando você pede? E quando você não está correto, e dentro da ética que tem ali, você não poderia estar fazendo aquilo. Aí você pode invocar, não, eu tenho aqui o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Então você pode invocar o livre-arbítrio para fazer ser o que quiser, seguir qualquer rumo. E tem, né, você pode dizer o seguinte, não, mas eu não sou assim, eu sempre faço tudo certinho. Você, mas tem pessoas que não são assim. Entendeu? Então, quando criou o modelo, nós estamos dentro do modelo único. Então criou esse modelo, a gente ficou autônomo, ficou independente aqui. Então esse modelo de independência não permite essa questão da interferência. Então a primeira coisa que eu posso falar de explicação é essa. Olha, o livre-arbítrio implica justamente nessa autonomia. Então nós aqui não podemos, de forma alguma, esperar que a gente, ao ter algum problema, independente da gravidade daquilo, independente de como aquilo vai afetar a sua vida, você pode pedir e saber, e achar ou cobrar que você vai ter interferência divina para te ajudar, magicamente naquele problema ser resolvido. Porque às vezes é magicamente em problemas que faz parte dessa aventura humana, né? Lembrando que na visão do contexto de Deus, isso aqui é uma existência temporária. Nós somos uma alma permanente que está lá no Orum, a gente vem para uma aventura humana e volta para o Orum. Então, olha só, sob o ponto de vista divino, isso aqui é temporário. Então você não pode, isso aqui vai acabar comigo, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Sob um ponto de vista maior, se você entende que essa explicação que a religião está dando é válida, cara, isso não é nada, cara. Isso é só um períodozinho de tempo que você vai passar, uma dificuldadezinha, um percalçozinho, aí você vai morrer, e você vai nascer de novo e vai ter outra vida. Então, sob o ponto de vista maior, certas coisas que você pode considerar que sejam gravíssimas, não são. São parte da aventura, parte da vida. Por mais que vai lhe trazer mágoa, por mais que vai trazer... Aquilo ali é parte de uma coisa, é alguma coisa que você tem que se esforçar para resolver, ou às vezes pode não conseguir resolver mesmo, vai fazer parte da sua história ali, que você viveu lá, de fatos passados. Pode ser que isso aqui vai te influenciar, né? Nessa questão da grande visão, pode ser uma questão que vai te impactar mais para frente, né? Aqui você vai passar uma dificuldade, mas aquilo vai lhe dar uma fortaleza para uma outra situação. A gente nunca sabe, né, como aquelas coisas se compõem, né? Entendeu? É isso, pessoas... Isso é comum que eu falei agora, né? As pessoas passam por dificuldades, situações aqui, e essa situação vai construir o caráter, a personalidade dela, a vontade, a persistência para outras situações, para maiores. Isso está em Fá, inclusive, né? Você passa por dificuldades aqui para que vai lhe construir. O Tropomeji tem isso, né? Você fica doente para que você depois seja, né? Para você seja mais saudável para pegar situações piores. Isso é uma das formas de interpretar lá no Odu. Então, isso está em várias situações. Você passa por dificuldade para aquilo de comprovar e você sair mais forte, resistir mais, estar mais capaz na frente, demonstrar que você passou por aquela situação, aí você é merecedor das bênçãos de Deus. Então, entende isso. Isso pode fazer parte do contexto. Então, sob o ponto de vista de divindade, quando você acha que alguma coisa é mais grave, está fazendo lá, ele está olhando assim, beleza, mas isso é só um probleminha que está passando lá. E lembra que nessa questão da aventura humana, você pode estar passando um problema que você criou, né? Não dá para generalizar nem um lado nem o outro. Então, pode ter sido questões que aquela pessoa criou,
ao longo de anos e anos e anos, aí aquilo deságua num problema muito grave que ela pede solução. Então assim, ou pode ser aquelas coisas, como eu falei, de doença, né? A pessoa está doente, pode ser uma questão física mesmo, assim, pode nem ser destino da pessoa, pode ser alguma coisa seguinte, cara, a construção do corpo, a nossa vida não tem garantia que vai dar tudo certo. Então, alguma coisa pode dar errada, uma doença pode vir, faz parte do contexto, faz parte da questão das probabilidades. Então você realmente pode ter nascido com alguma coisa congênita e você vai acabar, aquela pessoa vai ter aquela doença, vai causar sofrimento, tem coisas que são inevitáveis, né? Você pode então assim, não vou falar do que a religião pode fazer primeiro, mas você pode estar vivendo coisas normais, ou seja, que você causou mesmo, infelizmente, algumas vezes, consequências do que pessoas fizeram para você. Às vezes você está lá bem lá, começa a acontecer coisas em volta de você que você não tinha nada a ver com aquilo, você é basicamente uma vítima inocente ali. É verdade. Mas lembra, estamos dentro do contexto da autonomia. Então a questão do livre-arbítrio, da sua autonomia, sempre pesa muito nas coisas que eu vou falar. Mas então eu queria fechar nesse ponto aqui, isso aí, não vou voltar a falar mais nisso, nessa fala, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Aí então, você pode dizer, então você está querendo dizer que esse negócio de Deus é bobagem, porque ele não vai interferir no mundo, então não adianta eu ficar rezando, eu estou perdendo meu tempo rezando? Não, também não estou falando isso para vocês não. O que eu quero sim, a gente está aqui, sim, existe Deus, sim, existe divindade, e sim, existe um compromisso dele nos ajudar nessa vida. Então, esse compromisso existe. Você pode não entender, mas sim, existe essa aliança. E Deus, através da religião, explica pra gente como é que você pode recorrer. Esse é o grande valor que eu falo que as religiões têm, ou devem ter, para você. Porque na religião, que é uma coisa, como eu falei de novo, repetir, Deus que criou, não foram os homens, Deus explica lá, olha, quais são as regrinhas que você deve seguir, qual é o formato que você deve seguir para poder pedir ajuda a Deus. A religião está ali que está essas regras, ali que está o procedimento, ali está como você deve fazer os seus atos. Então, a religião define isso. Então, existe sim esse suporte de Deus para você, que tem alguns limites, algumas possibilidades ou não. Milagres existem, por mais difícil seja uma situação, existe interferência divina assim, imensurável para uma situação, tá certo? Então eu não posso, seria injusto se eu falasse assim, não, Deus só resolve pequenos problemas. Não é verdade, só pequenos e grandes problemas também, tá? Então, o segundo ponto que eu estou falando é, sim, podemos recorrer a Deus, podemos recorrer a Deus. Então, não vamos nos isolar aqui, eu não estou querendo, pelo contrário, né? Eu digo o seguinte, Deus está aqui para nos suportar. A religião explica como você deve fazer isso, o que você deve dar em troca, né? Mas não significa o seguinte, olha, faz de conta que você seja uma pessoa correta, ética e tenha muito caráter, então se exige, ó Deus, como eu sou uma pessoa assim, como a religião está dizendo que eu tenho que ser, honesta e tal, então você tem que me atender, mais uma vez. Nem sempre é assim, nem sempre funciona dessa maneira. Você tem que fazer aquilo, você tem que ser bom, tem que ter caráter, tem que ter ética, tem que ser generoso com as pessoas, tem que ser solidário, por opção sua. Isso vai lhe dar condições de receber bênçãos, mas você não pode querer, só por causa disso, já que você é assim, cobrar então que as coisas da sua vida sejam resolvidas. Então a gente volta no início, lembra? Pessoas cobrando de Deus quando, enfim, ela tem a autonomia. O que a religião diz, olha, se você se portar dessa maneira, na sua vida toda, quando você voltar, você vai ter bênçãos, ou mesmo durante que você vai ter ajuda, Então, sim existe o suporte, sim existe o suporte de Deus, através das divindades, através de orixá, através do seu anjo da guarda, do seu Enkiji, do seu Ori, através de ancestrais. Existem várias fontes de ajuda para a gente aqui, várias fontes de ajuda para aqui. Você tem que saber como você consegue movimentar essas coisas, e a religião, no nosso caso, a nossa religião, nos ajuda a movimentar essas coisas aqui dentro das possibilidades. Eu vou falar para você que isso é muito real. Você pede ajuda e muitas pessoas são ajudadas. É porque é o seguinte, às vezes a pessoa quer uma coisa definitiva e às vezes a gente não consegue. Às vezes a pessoa tem uma doença e através da religião, através dessas atuações dessas divindades, você consegue uma extensão do prazo de vida, uma melhora da saúde. Olha só, eu falo isso com muita sinceridade, muitos casos. Eu já vi pessoas a fazerem e passei, né? E atendi pessoas em que você faz tudo isso, desde curar pessoas de algumas coisas, como também você
estender o tempo máximo possível para poder viver situações. Tudo ali, existe eu posso dizer assim, as possibilidades são muito, muito, muito grandes para você poder ajudar através da religião, quando você faz tudo direitinho, você segue as premissas, você segue a ortodoxia dela, quando você não pega atalhos, quando você faz aquilo que você deve fazer, tanto a pessoa como todo mundo envolvido ali, tá certo? Então a ortodoxia te leva a conseguir socorrer as pessoas no que faz. Então Deus está disponível para ajudar. Mas aí o que eu falei foi que para isso existe um formato. Você tem que recorrer. O que eu não acredito? Eu não acredito nessas pessoas que ficam, eu vou ficar rezando aqui, vai ter uma interferência. Eu não posso acreditar nessa visão única de você ficar rezando, vai haver uma interferência divina lá. Mas também tenho que dizer que sim, isso também ocorre, pessoas que ficam rezando, recebem interferência e tal, mas isso é mais difícil, é mais longo, mais incerto. Às vezes quando tem uma pessoa famosa, você tem lá milhares, milhões de pessoas rezando por aquela pessoa e não adianta nada. É verdade também, é o que acontece. Por quê? Porque aí nesta religião aqui existe uma explicação da coisa do sacerdócio, ou seja, né, você precisa de todo um processo para você movimentar essas energias para poder beneficiar alguém. Então não adianta você ter uma pessoa que basicamente está com um determinado problema e você diz o seguinte, vou ficar aqui rezando todo dia para esse problema ser resolvido. Cara, se você não fizer um ato específico, como está previsto na religião, para você poder movimentar essas forças a favor, e não é só uma questão de sensibilizar o divino, a divindade, ou sensibilizar o orixá, o seu anjo, não é só isso não. É no sentido também de você conseguir manipular essas energias, essas forças que estão aqui, porque isso faz parte, ou seja, não é só a questão da prece. A prece é muito importante, a prece falada é muito importante. As palavras têm importância. Existe, como eu falei, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, a gente tem uma constituição, uma axé, uma quintessência, a gente movimenta energias também, nós movimentamos energias, temos a capacidade de fazer esse axé movimentar, a quintessência, as propriedades dos materiais, a gente tem essa capacidade. Só que você precisa fazer o ato, fazer a ação no que a gente chama de liturgia, você estabelecer aquelas condições para que você possa puxar essas energias todas, ter a ajuda das divindades através de você, para aquilo lá funcionar. E às vezes você tem que fazer uma coisa, duas, então sim, então é necessário uma ação. E a ação nem sempre só é você ficar rezando. Quando eu falei naquele sentido, foi isso. Não adianta você ter uma pessoa doente, ou ficar aqui todo dia botando meu joelho rezando, olha só. Se você não partir para uma ação, para partir para uma liturgia, partir para uma das coisas que a religião ensina para como se resolve naqueles casos, você não vai conseguir ter ajuda. Pode ser que seja um daqueles poucos casos, mas existem pessoas que são ajudadas mesmo nessa situação, mas eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que não tem qualquer tipo de ajuda nessa situação é muito maior. E a intervenção, e a gente está aqui, né, nós como religiosos, ou dentro da religião, a gente aprende para isso, como neste mundo que a gente está aqui, né, nosso aí aqui, eu consigo acionar essas energias, essas forças, esses espíritos, toda essa coisa, para ajudar pessoas que estão aqui, de modo a estabelecer essa questão da solidariedade, da generosidade das pessoas e obter a ajuda de Deus. Deus sempre está disposto a nos ajudar. Ele não faz isso de forma indefinida. Então ele define alguns caminhos, então, ou os sacerdotes, né, são as pessoas que estabelecem essa pontinha aqui, um fiozinho bem tênue aqui, porque às vezes conseguem canalizar coisas para ajudar vocês. Então, o que eu quis dizer com esse comentário foi isso, né? Que você, revisando para a gente encerrar, lembra que existe uma certa autonomia, existe uma certa, sob o ponto de vista de contexto geral, alguma coisa que pode parecer muito grave para você, no contexto maior pode não ser tão grave, né? E existe a questão de você ter liberdade aqui no mundo para fazer tudo lá, e aí não existe essa coisa, essa interferência direta, não pode clamar por isso. Existe, sim, você se comportar, você fazer, existe o compromisso de Deus em nos suportar. Então a religião diz isso. Nós estamos aqui como religiosos, como religião, para dizer assim, olha, acredite, Deus está aqui te protegendo, te ajudando, você vai poder contar com Deus. Então, mas olha o contrassenso. Eu tenho toda a liberdade aqui, e aqui o cara está dizendo que eu vou contar com Deus. Então você tem que tomar muito cuidado com a certeza com que essas pessoas aqui dizem isso.
elas têm que dizer isso com certa calma, com certa parcimônia, porque existem coisas que elas vão conseguir fazer e coisas que não vão conseguir fazer. Eu digo que, assim, fazendo a coisa direitinho, você consegue fazer muita coisa. Você consegue estender muita coisa no momento adequado, né? Às vezes você tem uma pessoa com problema, aquilo vai evoluindo. Quando chega num determinado ponto, a partir desse ponto aqui, nada posso fazer. Ou você está fazendo aqui, faz tudo errado, faz tudo não sei o quê, o problema vai se agravando. Então, assim, a questão é o seu problema, né? Quando ele atinge um certo patamar, pode ser que as coisas não sejam mais efetivas, né? Você fazendo antes, é igual medicina, né? Fazendo antes lá. E, por fim, a última coisa que eu falei foi que a ajuda do divino depende de uma intervenção, depende de um sacerdote, a pessoa habilitada para fazer aquilo. Nós acreditamos que tem que ter sacerdote, os católicos acreditam que tem que ter sacerdote, só quem não acredita de sacerdócio é os protestantes. Aqui, só, nesse nosso contexto aqui, os protestantes não acreditam, o bando acredita que tem que ter sacerdócio, que é aquela pessoa habilitada, que recebeu esse dom, o dom, não só o dom, recebeu a propriedade para poder fazer, aprende, faz aqui para poder operar. Então você tem que ter ação. Sem ação aqui, fica muito difícil você querer esperar lá. Então eu estou dizendo isso, você tem que procurar. Então quando eu falei, só para encerrar, agora encerrando mesmo. Só rezar, ficar rezando não adianta? Eu falei sobre dois aspectos, né? Agora resumo. Toma cuidado. Você pode estar dentro do nível de autonomia e algumas coisas podem realmente dar errado na vida da gente, né? Aquilo também pode ser provocado. Eu já expliquei tudo, né? Então é nessa ponto. Segundo, cara, se você não fizer alguma coisa efetiva, uma intervenção, uma liturgia, que movimente essas coisas, essas energias que Deus colocou, né? Porque Deus colocou aqui os problemas, o negócio todo, mas também colocou as soluções, estão todas plantadas aí. Se você não movimentar essas coisas não vão funcionar para poder ajudar, tá certo? Não adianta apenas, isso eu repito com não adianta apenas botar o joelhinho no chão, vamos rezar que vai solucionar. Eu sempre sou muito crítico, né? Eu procuro me controlar para as pessoas não aborrecerem, né? Mas aparece aquele negócio em grupos de WhatsApp. Gente, fulano de tal tá mal. Todo mundo reze pela pessoa que está lá. Eu fico olhando assim, gente, cara. E pensa em fazer um ebó, para fazer um negócio, mas não pensa em ficar rezando. Essas mensagenzinhas são mensagens basicamente para você achar que está ficando bem, de que é uma pessoa boa. Cara, não fica pedindo aí nem mensagenzinha de WhatsApp para rezar por ninguém, não. Você quer ajudar alguém, cara? Você está sensibilizado que aquela pessoa lá tá? Em vez de você postar mensagens em grupo de WhatsApp pedindo orações para a pessoa, entendeu? Cara, faça alguma coisa efetiva, vai ajudar essa pessoa, se levanta, vá atrás, procure levar alguém aí em algum lugar, faça liturgia, se você é sacerdote, procure se movimentar, faça alguma coisa efetiva. Aquilo tem que sair em ação. Procure um oráculo para saber o que está acontecendo, procure orientação para saber. Você tem que saber. Essa história de ficar postando mensagenzinha em grupinho pedindo orações, pode deixar que hoje eu vou orar por ela de noitinho. Cara, isso aí é nada, tá certo? Você não tá ganhando nada, nem na sua vida, nem com essa pessoa, nem com Deus, nem com ninguém. Mas era isso, então essa foi a explicação. Eu espero que tenha sido claro e tenha sido útil, tá bom? Abraço a todos.